Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nesta aula nós iremos estudar um pouco, Vamos aqui fazer a introdução do conteúdo de radicais, Nesta aula, obviamente, aqui ela está voltada para o nono ano, tá bom? Radicais é um assunto muito bom para se estudar, Em determinados momentos é assim um pouco mais complexo, mas se a gente se esforçar um pouco, a gente consegue compreender certamente tudo direitinho. A radiciação, eu havia preparado alguns slides, pessoal, e eu resolvi utilizá-los, para vocês aqui agora. Aí, da mesma maneira, eu resolvi colocar já esses termos escritos para a gente não ter que estar escrevendo bastante e com isso a nossa aula aqui não se delongue, por demais. Definição de radiciação. Agora você observa uma coisa, Você é aluno do nono ano, você já é um pouco mais experiente e já deve estar imaginando, pessoal, já deve imaginar, melhor dizendo, que a radiciação, ela é, na prática mesmo, a grosso modo falando, a radiciação ela é uma operação que ela é o inverso da potenciação, Muito estudado por nós, nosso dia a dia, Nossa vida acadêmica. Então, o que é a potenciação? Então, você tem que lembrar, da potenciação, dos conceitos, das definições, de algumas propriedades, para que nesse conteúdo aqui de radicais a gente consiga lograr isso na questão do entendimento. Vamos aqui para a definição, para a gente observar aqui com calma aqui. Ó, radiciação é a forma de conhecermos a raiz de um determinado número, Existem raízes que são exatas e raízes que não são exatas. Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar apenas com raízes que são exatas. E ainda tem outro detalhe. Quando o aluno ele escuta falar em raízes, ele imagina apenas que a raiz é quadrada, tá bom? Não existe apenas, pessoal, no estudo de radicais, não existe apenas raiz quadrada. Existe a raiz quadrada, existe a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. E por aí vai, tá bom? Então, você tira logo esse pensamento de que o conteúdo de raízes, de radicais, é só raiz quadrada, porque não é, tá bom? É a forma de conhecermos a raiz de um determinado número, Sendo um tipo de representação de expressões, de expoentes, melhor dizendo, expoentes fracionários. Para entender a radiciação é necessário entender também, potenciação, como aquilo que eu ia falar anteriormente, Que é o inverso, da radiciação. Continuando, a representação da radiciação. A gente vai representar a raiz de algum número, pessoal. A gente utiliza essa simbologia aqui, ó. A representação é basicamente essa aqui, ó. Tá certo? Como é que eu leio isso aqui, professor? Você lê assim, ó. N raiz de A é igual a B, onde N é o índice da raiz, A é o radicando e B, que é a raiz, ele é a resposta no caso, tá certo? Pois vamos colocar aqui um exemplo prático. Um exemplo prático bem aqui do lado aqui, ó. Vou colocar aqui um exemplo prático. Professor, que exemplo mais manjado que já tem? Quanto é a raiz quadrada? Essa aqui no caso, gente, eu tô falando de raiz quadrada, essa aqui. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2, tá certo? Aqui quem é o índice? Quem é o N aqui? O índice aqui, ó. Não está visível, gente, mas aqui é como se fosse o quê? O 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Por que que é 2? A gente vai já falar mais adiante, mas eu vou adiantar aqui. Por que que é 2? Pois, não é? 2 elevado a 2 é quanto? 4, tá certo? Então, a prática dessa representação aqui, gente, aqui da radiciação, aqui onde eu estou marcando aqui, é justamente esse exemplo aqui. Aqui eu botei raiz quadrada, mas, por exemplo, se eu colocasse, vou chamar isso aqui que a gente fez de exemplo 1, vou colocar aqui, por exemplo, aqui um exemplo 2. Raiz cúbica, essa raiz aqui ela não é mais quadrada, raiz cúbica de 8. Sim, professor, como assim o 8 não tem raiz quadrada? Sim, mas aqui não é raiz quadrada, aqui é a raiz o quê? Cúbica.
E aqui eu quero chamar a atenção que eu vou ensinar para vocês, para a gente calcular as raízes, gente, sempre fazendo a decomposição em fatores primos, tá bom? Ah, professor, eu não sei quanto é a raiz cúbica de 8, então eu vou mostrar para você. Vou adiantar aqui, o que eu vou falar mais adiante. Você vai decompor o 8, né, em fatores primos, obviamente, dividido por 2, 4, dividido para 2, 2, dividido para 2, 1. Pessoal, a raiz cúbica requer que você faça o agrupamento desses fatores primos sempre em grupos de 3. Tá aqui, gente, ó. Esses 3 2 aqui, ó, que é 2 elevado a quanto? 3. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 3. Mais adiante eu vou falar, mas eu já estou adiantando aqui, que quando você estiver trabalhando radicais e esses dois aqui se igualarem, você pode cancelar. E a resposta quem é? 2. Professor, por que a raiz cúbica de 8 é 2? A gente acabou de mostrar que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 e vezes 2. E obviamente isso aqui vai dar 8, tá certo? E assim eu poderia fazer com a raiz quarta, com a raiz quinta, com a raiz sexta, raiz sétima, enfim. Por aí vai, tá bom? Raiz quadrada. Gente, aqui, nessa parte aqui é onde nós iremos comentar apenas sobre raiz quadrada. A raiz quadrada de um número A, gente, é B, né? Quando elevamos B ao expoente 2, encontramos A. Nada mais é, o que está falando é isso aqui, ó. A raiz quadrada de um número A é igual a B quando você pegar esse B e elevar, por exemplo, a um expoente o quê? A um expoente 2, tá bom? Que encontre A. Professor, isso aqui é só letra, mas na prática mesmo nós vamos estar trabalhando com números, tá certo? Ok? E assim, nós vamos calcular raízes quadradas exatas pelo método da decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Aí ele quer dizer o seguinte, que se você fizer B elevado a 2, você vai encontrar quem? Você vai encontrar A. Exemplo. Isso aqui é praticamente igual ao que eu estava falando agora há pouco. Exemplo 1. Exemplo 1. Se eu botar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, pessoal, é 3. Por quê? Que se você fizer 3 elevado a 2, que é o índice aqui do radical, você vai encontrar 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá certo? Bom, professor, a raiz quadrada, por exemplo, de... Raiz quadrada de 100. Eu vou tirar o 100, vou botar um número maior. Raiz quadrada de 400. Obviamente nós sabemos que é 20, tá certo? Raiz quadrada de 400 é 20. Só que aqui, pessoal, vai interessar para nós saber fazer essa conta, saber chegar nesse 20. Então, o método que eu estou ensinando para vocês é a decomposição em fatores primos. E isso vai servir para qualquer número que o professor pedir a raiz quadrada. Por exemplo, você vai pegar o 400, vai fazer a decomposição dele em fatores primos. Aí, se você não lembrar, você vai ter que revisar. Você é obrigado a saber isso aqui, que senão você não calcula a raiz quadrada por esse método. Vamos lá. Se você dividir 400 por 2, você vai encontrar 200. Enquanto eu puder dividir por 2, eu divido por 2. 200 dividido por 2, 100. Posso dividir por 2? Posso. Isso aqui vai dar que resultado? 50. 50 dividido por 2, 25. Aí você coloca o pé no freio, observa que aqui não dá mais para dividir por 2. Depois do número 2, qual é o próximo número primo? É o 3. Só que tu verifica, né, que 25 não é divisível por 3. E depois do 3, que é o próximo número primo? Aí é o 5, tá bom? 5 é divisor do 25. Então, 25 dividido para 5 é 5.
5 só vai dividir se for por ele mesmo, que dá 1. Então, observem só, como é que eu quero que vocês calculem essas raízes quadradas. Raiz quadrada, você vai agrupar esses fatores primos, gente, sempre em grupo de 2, sempre. Aqui já tenho dois grupos de 2. Aliás, um grupo de 2. Isso aqui é 2 elevado a 2. Tem um outro grupo de 2. Isso aqui de novo é 2 elevado a quanto? 2. E eu tenho um grupo de 5. Dois 5 aqui, ó. Então, ó, 5 elevado a 2. Gente, é facinho você descobrir a raiz quadrada de um número por esse método bem aqui, ó. É muito simples. O que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. 2 elevado a 2, que é esse aqui, vezes, vou botar o x. 2 elevado a 2, que é esse outro grupo aqui, e vezes 5 elevado a 2, que é esse aqui. Então, professor, como é que eu vou saber que vai dar 20? Observe que essas potências aqui todas têm expoente 2, gente. Ó, expoente 2, expoente 2, expoente 2. Então, aplique uma propriedade das potências. Faça isso aqui, ó. 2, que é esse aqui, ó. Vezes 2, que é esse 2 aqui. Vezes 5, que é esse 5 aqui, elevado a 2. O que vai interessar para você é o resultado dessa conta aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, você descobriu que, gente, ó, a raiz quadrada de 400 é 20, tá bom? E aí vai ser esse método bem aqui para qualquer número que o professor colocar. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de, sei lá, de um número bem maior, 1600, por exemplo, dependendo do número que o professor colocar, você vai aplicar esse mesmo método bem aqui. Você só não pode deixar de saber decomposição em fatores primos, porque aí você vai se comprometer totalmente, tá bom? Tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, a raiz cúbica. A raiz cúbica, gente, ela segue ideia similar, não é igual à raiz quadrada. Da mesma forma que a raiz quadrada, a raiz cúbica de um número A vai ser B quando elevamos B ao expoente 3. A raiz quadrada você tem que elevar ao expoente 2. A raiz cúbica você vai elevar ao expoente 3. Valor em cubo é 3, tá bom? Ele quis dizer basicamente isso aqui, pessoal, ó, que a raiz de A ela vai ser B, né? Raiz cúbica de A ela vai ser B, vai ser o número B, se você fizer isso aqui, ó. Se B elevado a 3 for, por exemplo, quem? O A. Mas não se preocupe com essa simbologia, que é só letra. Vamos aqui para a prática aqui, ó. Um exemplo prático aqui é mais interessante. Exemplo. Cuidado, pessoal. Lá nas raízes quadradas, nós agrupamos os elementos primos em grupos de 2. Aqui nós vamos agrupar em grupos de 3, tá bom? Por exemplo, que era a raiz cúbica de 8. Eu mostrei para vocês agora há pouco que a raiz cúbica de 8, ela vai ser quanto? Ela vai ser 2. Professor, como é que eu sei? Aí tu vai ter que fazer a decomposição do 8 em fatores primos, ó. Por 2, 4 dividido para 2, 2 dividido para 2, 1. Aí você tem que o 8 ele já é um grupo de 3, ó. O 8 é 2 elevado a quanto? 3. Aí o que, é que tu vai fazer? Vai fazer o que é isso aqui, ó. 2 elevado a 3 é 8. Como aqui é 3, você vai cancelar esses 3 e você descobriu o resultado, tá bom? Vou botar aqui um outro exemplo. Por exemplo, vou chamar esse aqui de exemplo 2 para a gente não demorar muito. A raiz cúbica de 64. Aí você tem que decompor 64. Vou decompor aqui, ó. Observem só como é que a gente vai fazer aqui, ó. Por 2, a metade de 64, 32. A metade de 32, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Aí dividido para 2, 1. Bom, a raiz é cúbica. Então você vai agrupar os elementos em grupos de 3. Então, ó, você vai ter que ter
um grupo aqui, ó, com 3 número 2 e outro grupo aqui com 3 número 2, porque a raiz é cúbica, ou seja, 2 elevado a 3, e aqui também é o quê? 2 elevado a 3. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Então vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Professor, eles têm os mesmos expoentes, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 é a mesma coisa de 2 vezes 2 elevado a quanto? A 3. Bom, tu quer saber quanto é a raiz cúbica de 64? Tá aqui, gente, ó. É 2 vezes 2, que é quanto? 4. Então, se você fizer 4 elevado a 3, você vai descobrir quem? 64. Então, quanto é a raiz cúbica de 64? É 4. Ok? Acabamos de descobrir aqui do lado. Continuando. Então, aqui eu só vou comentar para vocês, gente, algumas propriedades da radiciação. São aquelas propriedades que a gente sempre vai encontrar e é bom que a gente não esqueça. Lá no início, pessoal, lá eu até esqueci de falar, mas existe a questão do raiz enésima, tá bom? Por exemplo, o que é essa raiz enésima? Raiz enésima, pessoal, eu não comentei no início, mas eu vou mostrar que a raiz enésima é quando o índice pode ser qualquer número e você chama o índice de n. Tá aqui, ó. Professor, onde é que fica o índice? O índice. Se eu disser que a raiz de A é B, o índice está bem aqui, ó. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser qualquer coisa. Então, ó, ele é enésimo, tá bom? Porque você não sabe a definição dele até que você tenha um exemplo prático. Por exemplo, vou chamar aqui de 1. Vou chamar aqui de 1. N raiz de 0 é 0. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você pode ter qualquer índice, qualquer número no lugar do N, mas se o radicando for 0, o resultado é 0. Por exemplo, eu posso ter raiz quinta de 0, certo? Deixa eu botar aqui, por exemplo, raiz quinta de 0. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Você pode botar qualquer número no lugar do índice que vai dar sempre 0. Raiz, n raiz de 1, aqui no nosso exemplo 2, n raiz de 1 é sempre 1. Você pode colocar qualquer valor aqui no lugar do n. Se o radicando for 1, a resposta é 1, tá certo? Aqui no nosso exemplo 3, tem assim, n raiz de a elevado a n. Ele está dizendo que é a. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que uma propriedadezinha básica. Você cancela esses n's aqui, ó, e a resposta fica somente sendo igual a quem? Fica sendo igual a A, tá bom? Tá certo? Então, ao término dessa aula aqui, vai ser encaminhada também uma pequena atividade na plataforma, né? E eu espero que vocês resolvam. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vocês vão entrar em contato, né? Por grupo de WhatsApp ou pela própria plataforma, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Grande abraço.